Oi, gente! Nós somos graduandas do curso de História da Universidade Federal de Ouro Preto. E no nosso vídeo nós vamos falar sobre a tolice da inteligência brasileira e como a população se deixa manipular pela elite, de Gessé Souza, especificamente capítulos 1, 2 e 3. Bom, quem é Gessé Souza? Gessé José Freire de Souza é um sociólogo, professor universitário e pesquisador brasileiro na área de teoria social. Ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Sociologia pela mesma universidade. Ele fez doutorado em Sociologia, uma universidade alemã, e Filosofia e Psicanálise no seu pós-doutorado em Nova York. Em 2015, ele foi nomeado ao cargo de presidente do IPEA, que na época a presidente era Dilma Rousseff, porém em 2016 ele pediu demissão após o impeachment. Começa seu livro problematizando a realidade social e questionando o porquê de querer mascará-la. Ele usa Max Weber como base para a construção de seu argumento de que em todas as épocas os ricos e felizes sentem necessidade de que, por serem quem eles são, isso seja aceito por aqueles que não possuem privilégio. E esse privilégio costuma ser mascarado como mérito pessoal. Esse privilégio ele acaba por distorcer e falsear a realidade. Sua reprodução depende do convencimento e não da violência, que acaba sendo uma violência simbólica. Em seu livro, ele busca refletir a respeito da possível causa da desigualdade no país e a concentração da renda na mão apenas de 1% da população. A tese dele é de que a violência simbólica se dá pela ausência da inteligência brasileira desse 1%, que monopoliza parte dos bens e recursos. E a maioria dos intelectuais também ajudam a legitimar que os problemas brasileiros não vêm da concentração de renda em poucas mãos, mas apenas da corrupção do Estado. Os indivíduos e classes sociais acabam sendo feitos de bobos para que a reprodução de privilégios seja reafirmada. Com isso, a gente pode entender como os intelectuais especialistas distorcem o mundo para legitimar esse privilégio como merecido. Eles são convocados para diversos programas em jornais e TV, como se tivesse uma necessidade de que qualquer tema tenha que ser legitimado por um especialista. Ele critica a presença conservadora na dominação material. E a combinação entre culturalismo conservador com economicismo, sendo a base da inteligência brasileira, pode causar empobrecimento do debate político. Na sociedade contemporânea, a legitimação da dominação social ela é válida como as religiões do passado nas sociedades tradicionais. E geralmente essas ideias são fornecidas por intelectuais especialistas que se encontram na base de partidos políticos. Porém, elas não são tão explícitas, então dá a ideia de que essas ideias brotam do nada. Mas, na verdade, elas se conectam com interesses mais poderosos. E isso acaba removendo dos indivíduos a possibilidade de compreender a totalidade da sociedade e suas reais contradições e conflitos, substituindo por falsos questionamentos. As intenções que o Gessé deixa com o livro é criticar como ainda existe no Brasil esse culturalismo e economicismo como leituras dominantes superficiais da realidade. E ele também tem a preocupação de não fazer um texto técnico, porque ele acredita que isso cria um abismo entre leigos e especialistas. Ele acredita que o conhecimento deve ser usado como arma de combate. E no seu primeiro capítulo, intitulado A Falsa Ciência, Gessé Souza ele analisa o Brasil sob a lente do Max Weber, para mostrar como que o sociólogo alemão é usado para afirmar uma visão distorcida, conformista e superficial da realidade. Ele começa falando que o ser humano não age automaticamente, que ele se interpreta e se compreende, sendo esse tema obra de diversos intelectuais durante séculos. Atualmente, todo tema de esfera pública exige a presença de um especialista que fala pela ciência, como eu havia dito anteriormente. A produção de aprendizado individual e coletivo da ciência está muitas vezes ligada à força de seu prestígio público, que acaba definindo o que é uma vida boa e o que é uma sociedade justa. O autor ele fala do caráter bifronte da ciência, que pode ser tanto um mecanismo de esclarecimento quanto de encobrimento das relações de poder, que permitem a reprodução de privilégios injustos. E Max Weber ele faz dois diagnósticos para poder compreender o Ocidente. E são duas concepções, que é a concepção liberal e afirmativa do racionalismo ocidental e uma concepção crítica, influente desse racionalismo, que procura mostrar a sua dimensão.
Max Weber também compreendia o lado sombrio do racionalismo ocidental. Nisso, ele descreve dois tipos ideais de condução de vida individual, que acabam por se misturar com a vida real. Esses dois tipos ideais, ou dois tipos de indivíduos, são especialistas sem espírito, que tudo ele conhece sobre o seu mundo de atividade, mas ele não tem interesse de conhecer acerca dos contextos que determinaram esse seu pequeno mundo. E o outro é o homem do prazer sem coração, que não tende a se importar com seu mundo sentimental, mas está sempre em busca do prazer momentâneo. Gessé Souza argumenta que a ciência pode ser usada para justificar a violência simbólica, que no fim acaba servindo ao racismo. E ele fala que a associação entre o racismo e a violência acaba gerando um certo incômodo, e ele acredita que o real problema está nesse incômodo. Por fim, ele acredita que a obra do Weber foi utilizada para conferir prestígio científico a uma visão de mundo ligada a interesses particulares, que se disfarçam com universalidade e neutralidade característica do prestígio científico. Isso fica evidente quando o termo universal se aplica às sociedades centrais e o atributo de particular ou regional é reservado às sociedades periféricas. E o objetivo do autor é construir a categoria de racismo culturalista e demonstrar como funciona o caráter da violência simbólica na visão científica, tanto no centro quanto na periferia do mundo atual. No segundo capítulo, Gessé de Souza vai tratar sobre a noção de patrimonialismo no Brasil. Intitulado Um Teatro de Espelhos no Patrimonialismo Brasileiro, ele vai falar sobre como a noção de patrimonialismo é dada para o povo brasileiro. A gente entende a noção de patrimonialismo de acordo com o conceito weberiano, que seria o Estado e a sua elite numa ação parasitária sobre a sociedade. Ele vai construir a problemática de acordo com a separação que existe entre as sociedades sobre as suas qualidades. Essa separação ela vai se dar por causa do racismo oculto que tem no culturalismo científico. Esse racismo ele vai criar essa dualidade separando as sociedades entre superiores, as ditas desenvolvidas, e inferiores, as subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, que seriam as latino-americanas. Esse discurso de separação de desenvolvidas e subdesenvolvidas, eles vão atribuir às sociedades qualidades e pontos negativos. A gente vai entender as sociedades mais desenvolvidas como superiores intelectualmente, como superiores moralmente, e em contrapartida, as sociedades em desenvolvimento vão ser vistas como primitivas, como tuteladas, como tendo necessidade de tutela, de se espelhar. E essa relação vai ser dada como uma relação espelhada mesmo, por isso ele vai tratar esse capítulo como sendo um espelho. Isso vai gerar uma noção de conceito de vira-lata, complexo de vira-lata, que seria exatamente essa interiorização, essa naturalização desse discurso de inferioridade que as sociedades menos desenvolvidas carregam. Isso começa a ficar tão natural que elas começam a realmente se ver como inferiores, como menos desenvolvidas, como menos racionais, e isso começa a virar realmente um complexo. Ele vai tratar que essa noção de inferioridade vai estar ligada a noções negativas, como, por exemplo, o discurso da corrupção. As pessoas vão estar sempre associando as sociedades menos desenvolvidas como corruptas, como pessoas corruptas, e, portanto, esse discurso da corrupção vai estar sempre mascarando outros problemas sociais, como, por exemplo, a má distribuição de renda, entre outras coisas. E, inclusive, esse racismo culturalista, ele vai dividir uma própria sociedade dentro dela mesma, de forma que as classes sociais vão ser divididas da mesma maneira. Então, uma classe social mais alta, uma população mais rica, vai estar sendo vista como superior, dita superior, em contrapartida, uma população mais pobre, de classe média e baixa, vai estar sendo vista de forma inferior. Então, no capítulo 3, o Gessé vai abordar como as instituições elas comandam e moldam o nosso comportamento. Ele vai falar que, para o Freire, os brasileiros acreditam que o Brasil é uma continuidade cultural de Portugal, uma vez que a gente fala o português, a gente tem culinárias similares, mas que para o Gessé há uma diferença muito grande entre uma sociedade escravista e uma sociedade não escravista como Portugal. Uma vez que as relações sociais, as culturais, as econômicas e políticas, elas vão obedecer a regras institucionais muito diferentes em um momento e em outro. Segundo o Gessé, há um aspecto da tradição liberal brasileira que é a idealização dos Estados Unidos. Uma vez que Brasil e Estados Unidos tiveram uma história colonial escravista similar e eles têm tamanhos territoriais similares,
os Estados Unidos ele vai virar um modelo para a sociedade brasileira. Só que para se criar um mito nacional, você tem que combater inimigos externos e internos, para se criar uma singularidade nacional. E aí Freire vai criar a autoimagem de pré-moderno no Brasil, que finaliza essa tese de singularidade brasileira, como se no Brasil tivesse havido uma experiência social única no mundo, que é a mestiçagem. E aí, para o autor, esses ideais eles só vão ter força prática, se eles estiverem ligados a interesses políticos e econômicos. E é isso que justifica o sucesso do racismo culturalista como fundamento da ideologia liberal brasileira.